essa aula aqui que a gente está tendo hoje, ela vai ser gravada e nós vamos disponibilizar ela no ambiente online, ela vai ficar lá disponível para vocês durante 3 dias, depois ela some do sistema, tá certo? Então, pessoal, como eu estava dizendo para vocês, ano passado a nossa disciplina ela funcionou muito bem, tá? Ela fluiu muito bem e foi de uma maneira até surpreendente, porque existia, quando nós fizemos essa transição do modelo presencial para o remoto, essa transição ela aconteceu de uma forma muito rápida e ela aconteceu de uma maneira muito inesperada. Então existia aí sim um receio, tínhamos muitas dúvidas de como ia ser essa disciplina, como ela ia funcionar, tá? E o desafio era imenso. Nós tínhamos um desafio muito grande. E nós nos surpreendemos muito com o resultado final, porque foi muito produtivo, foi muito gratificante o resultado final. E o que eu tenho para dizer é o seguinte para vocês: a dinâmica dessa disciplina, ela depende muito mais de vocês do que de mim especificamente, tá? Ano passado, a disciplina funcionou muito bem nesse nosso modelo remoto, porque nós tivemos uma adesão dos alunos maciça. Então, os alunos participaram muito dessa disciplina. Como que funcionou a dinâmica da disciplina? Nós tínhamos atividades para ser feita, passava para eles atividades para fazer semanalmente, e na outra semana, na outra aula, a disciplina ela vinha, né? Nós tínhamos como iniciavam as aulas, e aí cada aluno ele trazia os seus desenhos, a gente montava no PowerPoint, eles batiam uma foto, tiravam uma foto da imagem dos desenhos, né, que eles iam fazendo, e aí ao longo da nossa aula, os alunos eles vão apresentando esses desenhos num esquema de PowerPoint, e daí a gente vai comentando e vai corrigindo, a gente vai corrigindo simultaneamente enquanto o aluno ele vai apresentando. Então, por exemplo, nós temos a disciplina de desenho técnico, então nós vamos dar um exemplo aqui, que nós vamos desenhar o projeto de uma casa. Tá? Então, o aluno vai fazer a planta baixa, vai fazer o corte, vai fazer fachada, vai fazer projeção. Então, todas essas peças gráficas que compõem um projeto, vocês vão fazer ao longo do nosso curso, né, ao longo desse ano. Vocês vão aprender a fazer isso. Eu vou ensinar vocês como faz, tá, ao longo dessa disciplina. Pretendo aqui montar um esqueminha, estou tentando ver se eu consigo arrumar uma mesa portátil, né, para que eu consiga desenhar aqui da minha casa, e eu pretendo deixar uma câmera filmando enquanto eu faço os desenhos para vocês fazerem junto e acompanhando, para a gente poder ir tirando dúvidas simultaneamente. Então, enquanto eu faço, vocês vão fazendo e a gente vai tirando essas dúvidas de como faz e vai fazendo essas trocas, tá? E daí o que acontece? Ao longo das nossas aulas, eu quero ir vendo o desenho de vocês, eu quero que vocês apresentem os desenhos, para que daí eu possa corrigir aquilo que vocês estão fazendo. Gente, ó, o principal objetivo dessa disciplina, o fundamental objetivo dessa disciplina é que vocês saiam daqui sabendo desenhar de forma técnica, tá certo? De forma que vocês saiam daqui sabendo representar um projeto. Isso é fundamental, isso é importante. Vocês vão... Por que essa disciplina ela é tão importante para o curso, para a formação de vocês? A maioria dos cursos, tá? Na engenharia não é diferente. As disciplinas elas são sequenciais, ou seja, tudo que você aprende numa disciplina, por exemplo, de primeiro e segundo ano, você não aprende à toa. Você vai usar esse conhecimento em algum momento do curso. Se você estuda matemática, você aprende cálculo na primeira disciplina, você vai precisar daquela base matemática para cálculo 2. Você vai precisar do cálculo 2 para o cálculo 3. Você vai precisar do cálculo 3 para estática, para sistema estrutural, para mecânica dos solos, mecânica dos fluidos, fenômenos de transporte. Você vai precisar dessas matérias, desses conteúdos, para as outras disciplinas, tá? Então, são conhecimentos que são sequenciais, e com desenho técnico não é diferente. Vocês vão precisar desse conhecimento do desenho técnico para conseguir produzir projeto depois. Porque no segundo ano, vocês têm uma disciplina, que também é comigo, que é projeto arquitetônico. Aí vocês vão aprender a fazer projeto. Vocês vão projetar casa, vocês vão projetar sala comercial, entendeu? Então, você não faz projeto se você não souber desenho técnico, você precisa saber
apresentar as suas ideias. O desenho técnico em si, ele nada mais é do que uma forma de expressar as suas ideias. Da mesma maneira com que você, com a escrita, você expressa suas ideias através de palavras, de frases, de conjunturas, com o desenho técnico você vai expressar as suas ideias, só que através de linhas, de fórmulas, de círculos. Então, essa é a linguagem do arquiteto, essa é a linguagem do engenheiro. Da mesma maneira em que um jornalista usa um texto para expressar as suas ideias e representar o seu trabalho, você, engenheiro, vai usar o desenho para expressar as suas ideias e representar o seu trabalho. Então, isso é a ideia, é a lógica de desenho técnico. Isso é desenho técnico. Me diz uma coisa, gente. Alguém de vocês já tinha ouvido falar na disciplina de desenho técnico ou não? Quem aí sabe desenhar? Já ouvi falar, mas assim, nunca desenhei, não. Ó, quando vocês ouviram falar que vocês teriam desenho técnico, qual que foi a primeira coisa que veio à cabeça de vocês? Vixe, ferrou. Foi isso? Bem isso. Vamos lá, quem mais, gente? O que vocês pensaram aí quando ouviram falar em desenho técnico? O que vocês pensaram, gente? Desenho detalhado, exatamente. Mas qual que é a diferença, por exemplo, do desenho técnico para o desenho artístico? Quem sabe me dizer? Cores. Isso, o que mais? Isso, mas é isso mesmo. Vamos lá, gente, mas tem mais coisas, tem muito mais coisas. Vamos lá. Qual que é a diferença de um desenho técnico para um desenho artístico? Se eu chegasse aqui para vocês hoje e falasse, ó, nós vamos fazer uma atividade que vai valer 1 ponto. E aí a pergunta seria, qual que é a diferença entre desenho técnico e desenho artístico? Vamos lá, quem que arrisca? Quem liga o microfone e arrisca pra gente? Eu acho que o desenho artístico, no caso, ele não tem muita... não tem muito uma disciplina certa nele. Tipo, talvez ele seja errado e seja um desenho bem valorizado. Agora, o técnico não, já requer um estudo em cima de cálculos e etc. E Ó, é mais ou menos isso, só que tem mais coisa. Deixa eu ver quem mandou aqui, acho que foi o Bruno. Isso, foi o Bruno. O Bruno falou um negócio, ó. O desenho técnico, ele tem regras e especificações. O que a gente entende por regra, gente? O que seria regra? Dentro de uma profissão de engenharia, o que vocês imaginam que seriam regras? Acho que de acordo com as normas do Estado. Ó, o Fernando falou uma palavra que ela é fundamental. Talvez, ao longo dos 5 anos de curso, a palavra que vocês mais vão ouvir falar dentro da engenharia é padronização. Engenheiro adora uma padronização, certo? A gente costuma brincar que a roda do engenheiro ela é quadrada. O engenheiro adora uma padronização. Você falou em padrão, a engenharia ama padronização. O desenho técnico, ele é um desenho que ele vai seguir uma série de normas técnicas. Essas normas técnicas, elas são linguagens que são padronizadas, tá? A linguagem técnica, ela é a mesma no Brasil, ela é a mesma na Europa, ela é a mesma nos Estados Unidos, ela é uma linguagem universal, tá certo? Quando eu vou falar em representação de projeto arquitetônico, essa linguagem é universal. Em específico, no Brasil, nós temos normas NBR e ABNT, que vão aí estabelecer parâmetros para que a gente possa realizar esse desenho. E, geralmente, o desenho técnico ele é executado com auxílio de materiais, de ferramentas, tá? A principal diferença do desenho técnico para o desenho artístico é que no desenho artístico eu tenho desenho livre, eu tenho desenho à mão livre, eu tenho desenho com cores, com perspectivas, eu tenho desenho ali que vai empregar uma série de estratégias artísticas para representação dessa volumetria. E quando eu falo em desenho técnico, eu estou falando em desenho padronizado, desenho com linguagem
mundial. Eu tenho um desenho com uma linguagem que ela é universal. Então, aí eu tenho especificações que eu tenho que seguir, eu tenho detalhes que eu tenho que seguir, eu tenho padronização. Então, essa é a principal diferença que existe entre desenho técnico e desenho artístico, tá certo? Então, quando eu falar isso para vocês, eu vou falar, essa tem qualquer diferença. Então, aí desenho técnico e desenho artístico. Quem que me explica essa diferença, então? Qual que são as palavrinhas-chave que ficaram gravadas aí na cabeça de vocês para desenho técnico? Vamos lá, gente. Defina para mim desenho técnico em 2 palavras. Vamos lá, vamos pensar. Se fosse para vocês definirem desenho técnico em 2 palavras. Normas e regras. Normas e tem mais outra. Padronização. Isso, vamos lá. Eu tenho normas e tenho padronização. Essas 2 coisas. Ferramentas. Eu gosto muito, gente, de trabalhar com essas palavrinhas-chave, tá? Porque eu acho que isso aí ajuda muito a gente a assimilar essas coisas. E aí eu tenho outra pergunta para vocês. Desenho técnico. Existe desenho técnico em 3D? Gente, o que é 3D? Quem sabe me dizer o que é um desenho em 3D? O que é, gente, um desenho em 3D? Seria um desenho que tem uma profundidade, no caso. Isso, eu tenho 3 dimensões. Eu tenho altura, largura, eu tenho profundidade. Certo? Todo mundo concorda com isso? E o desenho técnico? Eu tenho desenho técnico que é produzido em 3D ou ele tem obrigatoriamente que ser somente em 2D? Um desenho técnico. O que vocês acham? Vamos lá, quem acha que eu tenho das 2 formas? Quem acha, gente? Todo mundo concorda com isso? Nós vamos ver aqui ao longo dessa nossa disciplina que o desenho técnico ele pode ser produzido das 2 formas, tá certo? Eu tenho perspectivas técnicas, que são perspectivas feitas com auxílio de réguas, de esquadro, de escalímetro, tá? E eu vou ter, então, desenhos técnicos feitos também com auxílio desses materiais, só que sem profundidade. Ele não vai ter profundidade. Ele vai ser um desenho chapado. Ele vai ser um desenho, ou ele é visto de frente, ou ele vai ser visto de cima, tá? E a gente vai ver isso, essas formas de enxergar o desenho perante a posição do observador, de quem olha, tá? E nós vamos entender como isso funciona, tá certo? Pessoal, eu vou mostrar para vocês o nosso plano de ensino, tá? Esse plano de ensino, na verdade, ele é o planejamento da disciplina ao longo do ano. Então, a gente vai entender todos os pontos que a gente vai estudar ao longo do ano nessa nossa disciplina, tá? Eu vou compartilhar a tela e aí vocês me digam se vocês estão vendo a tela, tá? Deixa eu só achar ela aqui. Todo mundo consegue ver? Sim? Pessoal, quando eu maximizo a tela, que eu mostro para vocês, eu não consigo ver o chat, tá? Dá para ver sim, viu? Quando vocês forem falar, vocês falem aí pelo microfone, tá certo? Então, pessoal, ó, como vocês já devem saber, a disciplina, o curso de engenharia em si, ele é um curso que ele é anual. Então, ele no regime anual, ele vai ter 4 bimestres. Muito parecido com aquilo que vocês tinham lá no ensino médio. Confirma para mim, vocês tinham no ensino médio cursos bimestrais, não era? Vocês não tinham 4 bimestres? Sim ou não? Isso aí. Isso daí, né? Pessoal, vocês vão perceber que quando a gente entra na faculdade, a gente entra no ensino superior, ele é bem diferente do ensino médio, tá? Algumas coisas apenas nós vamos usar, nós vamos ter semelhanças. Tem alguns conteúdos que a gente aprende no ensino médio, a gente vai usar bastante agora no começo do curso, tá? Mas vocês vão perceber que vocês estão passando por um momento de transição. E o ensino superior, ele vai exigir um pouco mais de vocês do que o ensino médio exigia, tá certo? Então, qual que é o principal objetivo da nossa disciplina aqui, gente? Ó, vocês têm que sair daqui, dessa disciplina. Esse aqui é o foco central, tá? Eu falo que
essa questão de nota, ela é muito, eu acho que ela é muito consequência, tá? O objetivo principal não é vocês atingirem nota para passar. A ideia é que vocês aprendam. O meu objetivo, a minha preocupação, eu estou aqui para que vocês saiam da disciplina sabendo, tá? Então, o meu objetivo aqui é que todo mundo saia daqui sabendo o mínimo para poder desenhar um projeto. Essa é a ideia, tá certo? Esse negócio de nota, eu vou tirar nota, não vou... Eu não me preocupo muito com isso, tá? Eu não tenho muito esse problema com nota. Eu acho que nota não é importante. O importante é o que vocês vão saber quando vocês saírem daqui. Isso sim é importante, isso é fundamental, esse é o objetivo, tá? Então, é isso que a gente vai se preocupar. Pessoal, ó, eu sou muito aberto a dúvidas, tá? Se vocês estiverem com dificuldade de entender o que eu estou dizendo, com dificuldade de aprender, vocês falam, professor, ó, não entendi. A gente vai parar exatamente naquele momento onde a gente está, a gente vai começar de novo, sabe? Lembra aquelas fitas videocassete que a gente rebobinava, voltava lá naquela cena anterior? A gente vai fazer a mesma coisa, tá? Então a gente vai parar, a gente vai voltar lá atrás, e se tiver que explicar de uma maneira totalmente diferente, eu vou explicar de uma maneira totalmente diferente. Então já é o terceiro ano seguido que eu dou essa disciplina, já desenvolvi várias formas de explicar uma mesma coisa. Então, você fica tranquilo que não entendeu? Para a aula, fala, professor, ó, não entendi, tá? Não interessa se eu vou perder 20, 30, 40 minutos explicando uma mesma coisa. Desde que vocês saiam da aula aprendendo, sabendo fazer o que eu estou ensinando. Entendeu? Então, esse é o objetivo principal. Não tenham vergonha de perguntar. Não levem dúvidas para casa, tá? Não levem dúvidas. O que vocês tiverem com dúvidas, pergunte, tá? Não, é igual eu tô falando para vocês. Se eu estiver falando, pode interromper, não tem problema, mas eu não quero que vocês saiam daqui sem saber, tá certo? Esse é o objetivo principal. Eu acho que é isso que a gente precisa buscar. Então, a ideia é que vocês saiam daqui sabendo elaborar um desenho técnico, um projeto, que vocês saiam daqui sabendo ler um desenho, ler um projeto, e no final do bimestre, no final do quarto bimestre, a gente vai entrar com o AutoCAD. Então, vocês vão começar desenhando à mão, vocês vão aprender a fazer o desenho à mão, e no final a gente vai entrar no quarto bimestre, vocês vão aprender a produzir esse desenho no CAD. Você pode falar, professor, a gente já não desenha direto no computador, é muito mais fácil, muito mais rápido, hoje em dia já ninguém mais usa régua e tal, tudo mais. Pelo seguinte fato, tá? Quando você faz o desenho manual, e você faz ele à mão, com lapiseira, com régua, com escalímetro, você consegue assimilar aquilo que você está fazendo, tá? Porque é muito um processo de erro e acerto. Fiz uma linha, não deu certo, eu vou apagar e eu vou começar de novo. Tá certo? E esse processo, esse a gente costuma falar que é um processo de ensino-aprendizagem, ele é fundamental, tá? Aqui, cognitivamente, a nossa mente, ela funciona de uma maneira muito lógica, tá? Muito sequencial. Como que é construído a ideia, como o conhecimento ele é construído, como que o processo de aprendizagem ele acontece. A gente sempre fala que é por recepção e assimilação. Nossa, foi difícil sair essa palavra, quase não saiu. Assimilação, tá certo? O que quer dizer? Vocês têm um nível de conhecimento. Até agora, todo mundo fez o ensino médio, todo mundo aprendeu lá matemática, física, arte, geografia, história, vocês aprenderam essas coisas, tá certo? A partir de agora, vocês vão começar a aprender esse conhecimento aplicado. Vocês vão começar a aplicar os conhecimentos que vocês tiveram lá em matemática, vocês vão começar a aplicar os conhecimentos que vocês tiveram em artes. Tudo aquilo que vocês aprenderam lá atrás, vocês vão usar ele para fazer outras coisas, tá? Então, vocês estão aprendendo coisas novas, vocês vão começar a trabalhar com a associação. Você vai pegar o teu conhecimento e você vai aplicar para solucionar um problema novo, tá? Então, esse é o processo de assimilação, porque você vai entender o teu novo desafio, você vai entender o exercício que você precisa resolver, e a partir da compreensão desse exercício, você vai buscar lá na tua memória os conhecimentos que você já possui a respeito dos temas necessários,
e você vai aplicar esse conhecimento no problema e você vai achar soluções para resolver o teu problema. Então, esse é o processo de aprendizado dentro da engenharia. Então, é assim que você vai trabalhar. Então, nessa nossa disciplina não é diferente, tá? Quando você faz isso à mão, você consegue ter esse processo, ele acontece de uma forma um pouco mais lenta, mas ele vai acontecer de uma maneira um pouco mais consistente, tá? Então, quando você faz à mão, você vai entender melhor o que é peso de linha, como vou representar, por exemplo, um telhado, como que eu vou representar uma planta baixa, como que eu vou representar os móveis, como que eu trabalho escala, né? Como que a minha escala funciona, como que eu uso escalímetro. E para que esse conhecimento, esse domínio, ele precisa ser muito consistente. Por quê? Quando você vai para o AutoCAD, você não pode mais ter dúvidas sobre desenho técnico. Quando você começa a trabalhar com AutoCAD, ou seja, com Revit, ou qualquer outro, ArchiCAD, qualquer software computadorizado, qualquer programa que vai exercer esse tipo de função, você não pode ter dúvidas a respeito de como faço uma representação técnica. A tua dúvida, ela precisa ser única e exclusivamente como o software funciona. Como que eu faço para representar dentro do AutoCAD uma planta baixa? Quais os comandos que eu vou ter que fazer para que eu consiga desenhar uma série de linhas para representar uma planta baixa? E não como eu desenho uma planta baixa. Vocês conseguem entender essa relação? Fica claro para vocês essa relação ou não, gente? Sim ou não? Sim. Ok. Sim. Então, pessoal, ó, no primeiro bimestre, nós vamos ter aqui uma linguagem básica, tá? A gente vai ver os conceitos de desenho técnico, os tipos de linha, as principais normas, os materiais que a gente usa para fazer o desenho, como dobra a prancha de projeto, como que eu faço o posicionamento dos desenhos dentro da prancha, porque isso também é muito importante. Eu vou aprender a fazer caligrafia. Quem que já fez caligrafia no colégio? Sim ou não, gente? Já fiz. Todo mundo fazia ou só matava? Vestibular, hein? Faz muito tempo que eu não faço. Você só enrolava, né? Ninguém nunca nem fez, fala a verdade. Que vergonha, hein? Vou falar nada não, porque eu também nunca fiz, tá? A primeira vez na vida que eu fui fazer caligrafia foi na faculdade. Foi no primeiro ano da faculdade. Você vai falar pra mim, professor, então a gente vai ter que fazer caligrafia? Vai. A gente vai ter que fazer caligrafia. Muita caligrafia. Porque a gente vai usar letra técnica. E a letra técnica, ela é diferente da letra convencional, da letra que nós estamos habituados a usar no dia a dia. Então, você tem que ter uma letra técnica, você tem que ter uma letra de engenheiro, você tem que ter uma letra de arquiteto. Você não pode ter uma letra como uma pessoa comum, né? Não que um engenheiro seja alguém muito fantástico, mas você não pode se comunicar como um leigo. A partir de agora, você está se transformando em um profissional da área de engenharia, certo? Então, a sua maneira de se apresentar, a sua maneira de se comunicar, ela precisa mudar, ela precisa ser diferente, porque agora você vai ser um profissional da engenharia, tá certo? Então, você não pode mais se comunicar como um leigo. Então, você vai passar por um processo de aprender a se comunicar como um engenheiro. Então, esse é o objetivo, tá certo? A gente vai ver aqui também os tipos de linha, nós vamos aprender a cotar projeto, nós vamos fazer um exercício de escala. Gente, quem lembra de escalas em mapas? Quem consegue lembrar como que eu usava escalas em mapa? Quem lembra disso? Eu. Em cartografia, todo mundo aprendeu a fazer isso? Vocês têm dificuldade com escalas? Sim ou não? Mais ou menos. Eu lembro só um pouquinho. Eu sempre pergunto porque, assim, ó, em todas as turmas que eu dei disciplina de desenho, assim, sem exceção nenhuma, tá? Em todas as turmas nós tivemos, a grande maioria dos alunos tinham dificuldades com escalas. O pessoal não sabe
no geral, as pessoas passam pelo ensino médio, pelo ensino fundamental, as pessoas não aprendem a fazer escala, tá? Isso aí é uma defasagem muito grande do nosso ensino, tá certo? Você fala, porque pode ser por causa da escola pública, não ensina direito. Não. Cansei de pegar alunos aí das melhores instituições de ensino, os melhores colégios de Maringá, né, e até de outras cidades próximas aqui, que não sabiam escala. Então, isso é um defeito do nosso ensino, de uma maneira geral. Então, a maioria das pessoas não sabem trabalhar com escala, tá certo? Hoje a gente vai ver aqui, ó, projeções, perspectivas, como nós vamos fazer para fazer vistas ortogonais, a gente vai ver o que é isso, tá? Então, segundo o bimestre, aqui tá a unidade, mas é bimestre, tá, gente? Eu vou até corrigir isso aqui antes de disponibilizar para vocês. Então, a gente vai ver todos os elementos que compõem aqui o desenho arquitetônico, tá certo? Aí, o que a gente vai fazer? Aprendeu como faz? Agora, a gente vai aplicar, a gente vai colocar em prática. Segundo bimestre, nós vamos fazer aqui um projeto arquitetônico com planta baixa, com piso, com janela, com corte, com perspectiva, entendeu? Então, nós vamos fazer um projeto arquitetônico completo, tá certo? Depois, no terceiro bimestre, nós vamos fazer um desenho de projeto elétrico. Nós vamos aprender aí como faz para representar um projeto elétrico. E o último bimestre, então, nós vamos fazer com AutoCAD. Então, aí vamos ter uma iniciação ao AutoCAD. Pessoal, um conselho que eu dou para vocês, tá? Conselho de amigo. Acho que pode ajudar muito vocês. Quem tiver condição de fazer um curso de extensão de AutoCAD, fora da graduação, faça, tá certo? Mas eu não vou aprender? Você vai aprender. Só que a nossa carga horária, ela é muito pequena para AutoCAD. Então, aqui nós vamos ter aí 20 horas de AutoCAD. Vai dar mais ou menos uns 2 meses de aula. Então, é muito pouco para aprender tudo que o AutoCAD tem. O AutoCAD é um programa complexo demais. Ele é um universo muito completo. Então, ele tem uma infinidade de ferramentas, de possibilidades para a gente trabalhar com ele. Tá certo? Então, se vocês tiverem a oportunidade de aprender com mais calma, com mais tempo, e eu aconselho quem tiver aí essa possibilidade de fazer, quem tiver condição de fazer, faça. Porque vai te ajudar bastante, tá? Você vai fazer com que você tenha maior facilidade, tá certo? É o que eu volto naquele ponto. Não adianta você só passar de ano, não adianta você só passar de série e não saber, porque depois você vai precisar disso, tá? Por que eu falo isso para vocês, gente? Eu sou um cara que eu fiz, como vocês, eu fiz graduação numa instituição privada, eu fiz graduação numa instituição particular. Paguei minha graduação, paguei do meu bolso, e eu trabalhava para fazer faculdade. Então, assim, foi muito difícil para mim, porque eu trabalhava 8 horas por dia, né? E o curso de arquitetura não é um curso fácil, assim como a engenharia também não é assim tão fácil. Tinha muito projeto para fazer, muito trabalho para fazer. A carga de trabalho da arquitetura, ela é muito pesada, a gente tem muita coisa para fazer, e eu não tinha muito tempo para fazer isso, porque eu trabalhava muito, tá certo? Então, existem aí coisas que eu somente fiz para ser aprovado. Levei muito nas coxas. E aí, consegui me formar. Fui até o final do curso. Só que aconteceu. A hora que eu cheguei no mercado, o mercado cobrou isso de mim. E aí é complicado. Porque, assim, nem sempre você vai ter tempo hábil suficiente para resgatar aquilo que você deveria ter aprendido no segundo ano e não aprendeu. Entendeu? Às vezes, o teu dia a dia, a tua rotina de trabalho, ela exige com que você tome decisões que ela precisa ser full time, ela precisa ser ali na hora, entendeu? São decisões de bate-pronto. E você, muitas vezes, você não vai ter tempo de ir lá rever o conteúdo, aprender o que você deveria ter aprendido, não aprendeu, entendeu? E aí, por experiência própria, eu falo para vocês, eu passei por um processo em que durante muito tempo, eu levei na cabeça várias vezes, porque eu realmente tinha
defasagens na minha formação. Eu tinha conteúdos que eu deveria ter aprendido, não aprendi. Só que aí, graças a Deus, né, tive pessoas que me ajudaram muito, me ensinaram demais, e eu também tive a oportunidade de estudar de novo muita coisa, estudar sozinho, tá? Para reaprender, aprender, né? Não reaprender, mas aprender aquilo que eu deveria ter aprendido. Então, por isso que eu falo para vocês, gente, ó, esse é o momento de errar, esse é o momento de aprender, se dediquem o máximo que vocês puderem, façam o melhor de vocês, porque depois vocês vão precisar disso. E pode ser que no momento que vocês precisarem, e a gente sabe que hoje estamos vivendo aí um contexto onde a sociedade não está fácil, né? Nós temos aí no Brasil mais ou menos de 6, não sei se é 6 a 8 milhões de desempregados no Brasil. Então, emprego hoje é um artigo de luxo, tá? E você não pode ter o seu emprego condicionado a uma coisa que você deveria ter aprendido e não aprendeu. Tá? Então, se dediquem, esse é o momento, vocês estão começando o curso, tá tudo muito novo, então façam o melhor de vocês, aproveitem, tá? Falem com os professores, eu vou contar uma coisa para vocês, o prazer do professor é ensinar o aluno, é fazer com que o aluno aprenda aquilo que ele está ensinando. Eu falo isso por mim, não por mim, mas todos os meus colegas. Todos os professores do nosso curso, eu tenho certeza que vocês chegarem para ele e perguntar o porquê que eles dão aula, 100% de certeza que todos vão falar, nós estamos aqui porque nós acreditamos que podemos contribuir com as pessoas. E fazer os alunos aprender, fazer com que os alunos caminhem e sejam profissionais de sucesso é a nossa realização. Então, todo mundo está disposto a ajudar vocês, o que vocês precisarem, vocês podem contar, vocês podem perguntar. A gente está aqui para ajudar, para ensinar, para fazer com que vocês cresçam, que vocês sejam profissionais de sucesso. Então, esse é o nosso compromisso, esse é o nosso objetivo, tá? Eu falo até mais, não é o nosso objetivo, não chega o objetivo de trabalho, mas é um objetivo de vida, certo? Então, essa é a missão do professor, é a missão do educador. Então, esse é o objetivo, tá certo, gente? Então, eu não falei da nota, né? Nós temos uma disciplina que ela tem uma dinâmica que ela é teórica, mas ela é muito mais prática. Ela é considerada uma disciplina prática, tá certo? O que eu quero dizer com disciplina prática? Eu quero dizer que a minha disciplina, ela vai ser a maior parte da nossa nota, ela vai ser resultado de trabalhos, ou seja, nós vamos ter muito mais trabalhos do que conteúdo teórico por si só, entendeu? Então, nós provavelmente teremos um grande volume de trabalho nessa disciplina, porque ela é uma disciplina essencialmente prática. Então, vocês vão desenhar bastante, tá? Então, a maior parte da nota, 70%, ela vai ser composta por trabalhos em todos os bimestres. O que isso quer dizer? Aqui nós na Uningá, nós trabalhamos com peso, tá certo, gente? Ó, então, os nossos trabalhos eles vão ter peso 7, tá? O que a gente quer dizer com isso? 70% da nota bimestral vai ser de trabalhos. Nós vamos ter os nossos trabalhos, que vão valer de 0 a 10, tá? Depois nós pegamos essa nota e multiplicamos ela por 0,7, que é o 70%, e ao final do bimestre nós fazemos a somatória. Então, nós vamos ter 70% de trabalho, nós vamos ter aqui atividades, né? Seriam atividades teóricas, pode ser que seja prova. Então, nós vamos ter peso 2 de prova e trabalho teórico, e depois nós temos um ponto de uma atividade integrada, tá? Essa atividade integrada, o que pode ser essa atividade integrada? A gente pode propor para vocês uma atividade separada que aplique o conhecimento de outras disciplinas junto com esse desenho. Vou dar um exemplo. Vocês vão fazer um exercício em que vocês vão aplicar, para resolver esse exercício, vocês vão ter que usar aquilo que vocês aprenderam em matemática, em cálculo e em desenho técnico, em um exercício só. Então, essa é a ideia da atividade integrada. É usar vários conhecimentos de várias disciplinas em uma atividade só, tá certo? Então, essa é a nota, a dinâmica de nota. Alguém tem alguma dúvida, gente? Sim ou não? Alguém tem alguma dúvida? Até aqui, tranquilo? Ninguém?
Alguém tem alguma dúvida, gente? Não? Tranquilo até aqui? Falei muito, vocês se assustaram? A minha dúvida mais é, por exemplo, já que as aulas são online agora, neste momento, como que seriam esses trabalhos daí, no caso? Se a gente faria à mão, daí tiraria uma foto, como que Luiz, funciona? ó, eu vou passar para vocês aqui uma lista, eu vou mostrar rapidinho essa lista, e aí na aula que vem, para vocês já irem providenciando uma lista de materiais, tá certo? E aí, para a aula que vem, eu vou explicar aí com um pouco mais de calma, de tranquilidade, como que a gente usa cada um dos materiais, entendeu? A dinâmica dessa nossa aula é assim, ó, gente, ó. A princípio, nós tínhamos uma previsão de essa semana, nós temos a Maringá liberada para a gente fazer aulas práticas, né? Então, poderíamos aí, pelo menos na disciplina de desenho, ir para a sala de aula fazer aulas práticas. Aí, em virtude do decreto, de tudo que aconteceu, a gente teve que manter-se aqui nessa nossa disciplina. Então, como que funciona, tá? Eu vou tentar, me comprometo a ver se eu consigo encontrar, eu vou tentar arrumar uma mesa de desenho, tá certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa câmera filmando o desenho, a mesa de desenho, e eu vou fazer esses desenhos, né, ao longo da aula, e aí vocês vão reproduzindo esse desenho aí junto com vocês, entendeu? Então, vocês vão ter que arrumar material de desenho para que a gente possa fazer. E daí, vocês vão fazer o desenho, e daí na aula seguinte, o que vocês vão fazer? Vocês vão bater foto dos desenhos que vocês fizeram, vocês vão montar colocar todas essas fotos em um PowerPoint, só inserir, tá, gente? Não precisa fazer arte, não precisa botar texto, não precisa fazer nada. Você só vai pegar teu celular, você vai tirar uma foto, você vai pegar essa foto, você vai colocar no PowerPoint. Isso, só isso. Pode até ser um Word, se vocês quiserem, pode colocar. É isso, você vai fazer isso, tá? E aí, na nossa aula, o que vocês vão fazer? Vocês vão apresentar isso na aula, entendeu? Você vai falar, professor, ó, eu fiz isso. Minha atividade é essa, minha atividade é essa. E aí, vocês vão mostrando cada uma dessas coisas. Como nós temos uma turma de 25 pessoas, o que a gente vai ter que, talvez, tentar fazer? A gente vai ter que, talvez, tentar intercalar, entendeu? Mas aí eu vou arrumar um esqueminha para ver como que a gente faz isso. Para que um mostre numa semana um grupo, na outra semana o outro, entendeu? Para dar tempo da gente poder... Porque, assim, ó... Porque pode ser, Luiz, que a tua dúvida, o erro que você fez, pode ser que seja o mesmo do Lucas, pode ser que seja o mesmo do Marcos, entendeu? A gente vai aprendendo um com os erros dos outros. Então, pode ser que a gente corrija um desenho de um aluno, e ele vai... E esse erro que ele fez, por exemplo, o cara fez a escala errada. Aí, tenho certeza que provavelmente uns 60% da turma vai ter feito a escala errada também. Então, assim, todo mundo vê o erro que o outro fez para a gente poder corrigir e fazer de novo, entendeu? Então, a gente vai ter que trabalhar com essas dinâmicas assim. Isso aí, ano passado, deu muito certo. A gente fez isso, foi igual eu falei, a gente fez isso em design de interiores e deu muito certo. A gente teve até um resultado muito legal em alguns trabalhos. Deixa eu ver se eu encontro algum aqui, que eu já até mostro para vocês como que ficou isso daí. Deixa eu ver se eu acho. Dúvidas quanto a isso, gente? Não? Sobre o material que você falou lá. Eu vou mostrar. Você vai divulgar para a gente uma lista que vai precisar, tipo, você falou da caligrafia, algum caderno específico, alguma coisa assim? Isso, eu vou mostrar para vocês aqui uma lista que eu tenho. Depois, eu acho que não vai dar tempo hoje, mas eu vou passar para vocês os materiais. Eu até gostaria que vocês fossem anotando aí, tá? E daí na aula que vem, que daí vocês vão ficar com 2 semanas para providenciar esses materiais. Aí na aula que vem eu vou mostrar e explicar para vocês o que são cada um deles e como a gente usa, entendeu? E aí a gente consegue depois, na outra aula, daqui 15 dias, vocês vão começar a usar e eu vou ensinar para vocês como usa, tá certo? Ó, eu vou compartilhar com vocês aqui um desenho. Esse desenho aqui, ó, ele é de um aluno do 1º ano, igual vocês, tá? Só que ele é do design de interiores. Então, ó,
Isso aqui foi o desenho que ele fez. Isso aqui ele mostrou durante uma aula pra gente, ó. Só que esse desenho aqui, a gente foi, se não me engano, alguns ainda são em sala de aula. Esse aqui foi em sala de aula. Esse aqui já não, ele já fez nessa modalidade aqui remota que a gente tá? Então ele fez. Vocês percebam, ó, aqui no começo, gente, ó, a gente vai começar com formas bem simples, tá? Vocês vão aprender a fazer o carimbo, margem, aí vocês vão fazer formas bem simples, que são para vocês aprender a usar as lapiseiras, tá? A gente vai ter lapiseiras diferentes. Então, ó, esses aqui são os desenhos que a gente fez, ó. São todos desenhos para treinar a escala, tá vendo, ó? Cada um com uma escala diferente, para vocês ir fazendo, aprendendo como usa o escalímetro. Então, são exercícios que a gente vai usando. E aí, gente, ó, vocês podem ver que ele bateu foto dos desenhos que ele fez e só colou no PowerPoint, ó. Tá vendo? Simples de tudo, não precisa colocar arte, não precisa enfeitar, não precisa fazer nada. Você só vai colocar as fotos no PowerPoint e aí a gente mostra as fotos aqui, tá? A única coisa que eu vou pedir para vocês é que seja uma preocupação, tá? Que vocês se atentem para isso, é para que a resolução das imagens elas estejam boas, tá? Então, o único cuidado que vocês precisam ter é que as fotos sejam boas, que dê para ver as linhas, que dê para ver o tamanho do desenho. Então, isso aí tem que ser a preocupação de vocês, tá? Então, o cuidado que vocês têm que ter na hora de tirar a foto para apresentar é justamente a resolução da foto, qualidade. Só isso. No caso, se a foto estiver muito ruim, pode ser digitalizado daí? Pode ser digitalizado sim. É até melhor, eu acho. Tá? Ó, gente, eu vou abrir uma lista aqui para vocês. Deixa eu só mostrar aqui. Vou pegar mais uma aqui. Deixa eu ver que não deu certo. Calma aí. Aqui, acho que foi. Apareceu, né, para todo mundo, né? Todo mundo tá vendo? Sim. Sim? Gente, ó, o que a gente vai precisar, quais os materiais que nós vamos precisar comprar, tá? Para a nossa disciplina. Quais são os materiais? Primeiro, gente, ó, régua. Vocês já viram falar em régua T ou régua paralela? Quem já ouviu falar nisso? Quem conhece? A régua T, ela é pouco usada porque ela já é bastante antiga, tá? Mas o que a gente fazia? A gente colocava essa régua T no canto da mesa, tá? Encaixava essa réguinha aqui no canto da mesa, e aí essa parte aqui da régua é onde nós usamos, movimentamos elas para baixo e para cima, para que a gente possa fazer todas as linhas na horizontal. As nossas mesas paralelas que nós temos lá na Uningá, é justamente desse jeito aqui, ó, onde ela fica presa na mesa e a gente consegue usar ela para fazer na horizontal, tá certo? O que eu aconselho para vocês, tá? O que é o melhor a ser feito? Mesmo que a gente volte presencial, que vocês vão para a sala de aula fazer isso nas mesas paralelas, eu recomendo que vocês tenham em casa uma mesa com régua paralela, tá? Porque nem sempre vocês vão conseguir fazer todos os desenhos em sala. A gente vai tentar o máximo possível fazer tudo em sala para não levar para casa. Mas nem sempre isso vai ser possível, tá certo? Então, o ideal seria que vocês tivessem uma mesa dessa em casa, para que vocês possam, por exemplo, no fim de semana, fazer os desenhos, fazer os trabalhos de vocês, tá? Depois eu vou dar uma dica de como comprar. Mas se vocês, anotem aí, peguem um papel, pessoal, ó. O que vocês vão precisar? De uma régua paralela ou de uma régua T. No caso, uma mesa de desenho, tá? Ou uma mesa de desenho ou uma régua T.
Certo? Anotaram aí? Todo mundo anotou? Sim ou não, gente? Sim. Já anotei. Tranquilo? Ó, isso aqui é a tal da régua T, tá? Ela não é muito... Ela já tá um pouco antiga, não é muito fácil de achar. É melhor vocês comprarem uma mesa de desenho, tá? Ó, olha aqui como que se Eu usa. acho que você tá mostrando aí, você tá mostrando só o PowerPoint. Acho que a gente não tá conseguindo ver aí. É o PowerPoint mesmo. Tá, tipo, Mas pra mim tá na tela de materiais de desenho. pra mim também. Aí, agora foi. Tá. Agora Voltou? carregou. Voltou. Ó, Voltou. vou maximizar. Fala pra mim se tá funcionando. Apareceu? Tá parado na régua T ali. Ah, então Rebotei paralela. é isso mesmo. Tá, então, ó, a régua T ela funciona desse jeito aqui, ó. Você vai fixar no canto da mesa. Você vai usar ela para fazer todas as linhas na horizontal, tá certo? Vamos lá, ó. Esquadro, gente. 2 esquadros que nós usamos, que é o esquadro de 60 graus e o esquadro de 45. Conselho de amigo para vocês. Quando vocês forem na papelaria comprar, vocês vão ver o seguinte. Tem os esquadros pequenos, que é o esquadro P que a gente chama, e tem os esquadros G. Ele é bem grande. Um esquadro, acho que esse esquadro de 60, ele vai ser mais ou menos de um tamanho assim, eu acho, ó. Ou mais, tá? Ele é bem grande. Ele é mais caro também, tá? Mas eu sugiro para vocês esse esquadro. Por quê? Vocês vão ver o seguinte, gente, ó. Quanto maior o esquadro for, melhor ele é para desenhar. Porque vai ter um momento em que, porque assim, ó, quando a gente for desenhar, a gente vai ter que fixar a folha na mesa, a gente cola ela com uma fita mesmo, tá? Aí a gente vai ter a régua paralela aqui, que ela vai ficar no meio da folha, então todas as linhas na horizontal, a gente vai fazer essas linhas apoiadas na régua paralela. Então a régua paralela vai ficar movimentando de baixo para cima. Então tudo que for na horizontal, a gente vai usar a régua paralela. E aí, tudo que for na vertical, a gente vai usar os esquadros, porque a gente vem com a régua paralela, a gente encaixa o esquadro na régua paralela e a gente usa a lateral do esquadro para fazer essas linhas verticais. Então, se o esquadro ele é pequeno, mesmo que você mexa a régua paralela, ele não vai ter tamanho suficiente para poder fazer a linha do teu projeto. Tem um esqueminha que a gente vai ver, é o seguinte, se você for fazer a linha e você tem que fazer a linha de uma vez só, ela tem que ser contínua. Se você fizer, tirar ela do papel, colocar de novo e continuar, a linha ela fica quebrada, ela faz um nó bem no meio da linha. E aí todo desenho perde qualidade. Então os esquadros maiores, eles são muito melhores, tá? Ele vai ser um pouco mais caro, óbvio, mas se você puder comprar, é melhor, tá certo? Então são esses 2 esquadros, anotem aí. Gente, ó, vou passar meio rápido, mas na semana que vem a gente vai voltar com mais calma, tá? A gente vai rever isso aqui de novo, tá certo? A gente vai ver todas essas coisas aqui, ó. Outra ferramenta, gente, compasso, tá? O que eu sugiro para vocês? Sabe aqueles compassos que a gente usava na escola, aquele compasso de 99 lá e tal? Não comprem ele, aquilo é péssimo, tá? Aquilo é uma porcaria, ele não te ajuda a desenhar. O que eu sugiro para vocês é que vocês comprem esse compasso aqui da Tridente, que é o compasso profissional. Ele é um pouco mais caro, tá? Você fala assim, professor, tem que ser necessariamente da Tridente? Não. Qual que é o critério que eu tenho que saber para poder comprar um compasso? Esse meiozinho aqui do compasso, ó, ele precisa ser firme, ou seja, porque quando eu colocar um compasso... Oi? Desculpa interromper de novo, acho que a tela tá travada de novo. Travou de novo? Vocês Isso. estão vendo o compasso? Agora foi. Eu vou deixar assim, tá, gente? Não, tranquilo. Ó, quando eu for fazer esse movimento aqui, ó, para poder fazer o desenho do compasso, o compasso ele não pode abrir, ele tem que ser firme, tá? Porque se ele abrir, eu acho que todo mundo já deve ter passado por isso. Você vai usar um compasso, aí você coloca a ponta seca, a hora que você abre o compasso, você vai fazer o desenho, o compasso abre e o teu desenho sai. Quem já aconteceu isso? Já aconteceu muito. Exatamente. Estraga completamente. Todo mundo acontece, acho que todo mundo já passou por isso. Vocês têm que comprar um compasso, gente, que ele seja firme. Ele não pode abrir enquanto você estiver fazendo o desenho. Você tem que regular ele e ele não pode abrir. Esse compasso da Tridente é o nosso compasso profissional. Ele é um pouco mais caro,
Só que você não vai ter esse problema. É a garantia de que você vai ter um desenho de qualidade, entendeu? Então, anotaram aí com passo? Sim? Sim. Grafite a gente vai falar depois, na nossa aula que vem, tá? Borracha, gente, ó. Prefiram borrachas de PVC, tá? Essas borrachas aqui são ótimas, ó. Essa da capinha vermelha da Faber-Castell. Tem essa daqui, ó, que ela é de PVC, que ela é ótima também, tá? Comprar borracha, optem pela borracha de PVC, tá? Transferidor, quem puder comprar um transferidor também vai ajuda um pouco, ajuda bastante, tá? Isso aqui depois eu vou falar para vocês, não é exatamente necessário, mas isso aqui vai ser para quem optar, tá? Então a gente vai ver isso na aula que vem. Isso aqui também eu vou falar na aula que vem. Isso aqui é fundamental, gente, lapiseira, tá? Precisamos de 4 lapiseiras. A 03, a 05, a 07 e a 09, tá? Conselho, eu particularmente gosto muito das lapiseiras Pentel, tá? São lapiseiras muito mais caras que as outras, só que ela dura... Se você não perder essas lapiseiras, você vai ter lapiseira para pelo menos 10 anos. Elas Qual a não marca? Qual a marca, não professor? estragam. Oi? Qual a marca que o senhor falou? Pentel. Deixa eu ver se tem escrito aqui, ó. Ah, não, acho que não tem. E esses materiais, tem algum lugar que você recomenda aí já? Que tem todos eles para comprar? Eu vou recomendar para vocês. Deixa eu só terminar. Ó, pessoal, outra coisa, a gente tem que comprar papel. Você vai pegar papel de desenho, tá? É um papel sulfite no tamanho A3, tá certo? Anotem aí, A3. Papel para desenho, papel sulfite A3. O A3, ele é o dobro do tamanho A4. O A4 é o nosso sulfite convencional, tá? Nosso sulfite tradicional, ele é o papel A4. O A3, ele vai ser 2 vezes maior, tá? Importantíssimo, gente. Não comprem papel com margem, tá? A gente não vai usar papel com margem. Papel sem margem, tá certo? Esse é o critério para comprar papel. Sem margem. Não use papel com margem. Tá? Deixa eu ver. Esse aqui a gente vai ver na aula que vem. Outra coisa, tá? Que a gente precisa de vocês é que vocês tenham aí uma fita crepe. Vocês vão usar muito essa fita crepe. Vocês tenham aí um pano com álcool, que vocês vão precisar para limpar a mesa. A mesa, régua. Toda vez que a gente for desenhar, a primeira coisa que a gente vai fazer é passar um pano com álcool. Primeiro na mão, porque eu não quero que ninguém pegue Covid, tá certo? Depois, vocês vão limpar os materiais. Vocês vão limpar todos os esquadros, a régua. Tem outra coisa que eu não falei, gente. Eu acabei me esquecendo. Deixa eu voltar aqui. Tá aparecendo para vocês ou não? Desculpa interromper, mas é qualquer pano ou algum específico? Qualquer pano, tá? O ideal seja um pano que ele não fique molhado depois, que a mesa não fique molhada, tá? Então isso aí é o ideal. Eu tenho que mostrar uma outra coisa para vocês que eu acho que não tá ali. Deixa eu só mostrar. Isso aqui é fundamental, tá, gente? Ó, eu vou compartilhar a tela com vocês. Precisamos de escalímetro. Todo mundo tá vendo a tela? Sim ou não? Sim. O escalímetro, ele é essa reguinha triangular aqui, ó. Tá? Cada uma dessas faces aqui, ela vai ter uma medida. Então, eu vou ter aqui escala de 1 para 20, 1 para 25, 1 para 50, 1 para 75. Então, isso daqui é o escalímetro que nós precisamos ter. Deixa eu pegar aqui, eu acho que eu tenho um aqui comigo. Deixa eu só ver. Deixa eu só ver se eu encontro, gente. Só um pouquinho, eu tenho um aqui.
Todo mundo consegue me ver? Sim. Gente, ó, isso aqui é um escalímetro, ó. Todo mundo tá vendo? Isso é um escalímetro, isso é uma régua triangular, tá? Um cuidado que a gente tem que ter, tá? Eu não me lembro agora se esse aqui é o número 2, eu acho que esse é o número 2, tá? Quando vocês forem comprar o escalímetro, vocês têm que observar o seguinte. Tem que ser um escalímetro que tem as escalas. 1 para 75, é uma que a gente usa muito. 1 para 50, 1 para 20, 1 para 25. E a outra face, 1 para 100 e 1 para 125. 6 escalas. Todo mundo conseguiu decorar? Pode Sim ou não? repetir, por favor? Ó, 20, 1 para 20, 1 para 25, 1 para 50, 1 para 75, 1 para 100 e 1 para 125. Tem que ter, o escalímetro ele tem que ter essas 6 medidas aqui, ó, nessas faces. Todo mundo conseguiu? Todo mundo notou? Conseguiu decorar? Eu anotei. Notou? Tranquilo? Tranquilo? Gente, vocês ficaram assustados? Se eu não, muita coisa pro primeiro dia? O material, né? Aham, Bastante coisa. muita coisa? Ó, vou falar uma coisa para vocês. Esse eu acho que talvez seja um dos únicos gastos com materiais que vocês vão ter no curso inteiro. Entendeu? Daqui para frente você não tem tanto custo assim. É muito pouco. É de desenho agora geralmente é um pouco mais. Vamos lá. Dicas. Onde comprar, como comprar. Primeiro, gente. Mesa de desenho. Tem um monte de estudante de arquitetura vendendo mesa. Todo mundo que depois que faz desenho técnico, todo mundo se desfaz da mesa. Então você acha muita mesa usada de desenho. Certo? Onde que você pode procurar isso? Geralmente nesses grupos do Facebook, da UEM, tem muita gente vendendo. OLX, Mercado Livre. O que eu recomendo para vocês? Procurem mesas usadas, tá? Você vai encontrar um monte de mesa em perfeito estado e barata. O pessoal, geralmente, depois que faz essa disciplina, eles não têm mais onde guardar a mesa e o pessoal começa a se desfazer. Então, você vai achar muita mesa barata vendendo, tá? Vocês não precisam comprar mesa grande, tá? Tem um pessoal que compra, às vezes, uma mesa a zero, aí você não tem nem onde guardar, fica um negócio gigantesco aí. Não, se você comprar uma mesa tipo A2, já tá ótimo, tá? A3, tá ótimo. Tá? Então, não exagere, porque quanto mais cara, quanto maior vai ser mais caro. Então, você compra, se você conseguir encontrar usada, maravilha, ótimo, perfeito, fechou. Entendeu? Material de desenho, régua, escalímetro, vocês vão encontrar muito usado também, tá? Que é baratinho, o pessoal geralmente se desfaz disso. Uma dica que eu posso dar para vocês, tem um site que se chama O Projetista. Ele é um site do interior de São Paulo, tá? A gente vai ter que pagar frete porque geralmente como ele fica em São Paulo, quem compra em São Paulo não paga frete para o estado de São Paulo, é barato, é frete grátis, tá? Mas o que vocês podem fazer? Como vocês têm uma turma aí de 20 e poucas pessoas, vocês podem se juntar e comprar isso aí em grande quantidade. Aí sai um desconto legal, tá? Geralmente quando vende para bastante gente, isso aí sai um desconto legal. Aqui em Maringá tem uns lugares legais que vende, tá? Papelaria Erval, geralmente é mais barato. Eu gostava muito de comprar na Papel de Papel, mas eu não sei se aí é tão barato assim. Precisaria dar uma pesquisada e ver como faz. Mas é igual eu falei para vocês. Pelo fato de vocês estarem bastante pessoas, vocês conseguem um desconto legal muitas vezes, tá certo? Então tudo isso aí vai de pesquisar. Se vocês quiserem comprar no site Projetista, tem materiais muito baratos lá. Às vezes, vocês comprando todo mundo junto, sai barato, vocês dividem o frete, fica, sei lá, R$1 para cada um, e compensa, entendeu? Aí vocês precisam se conversar. Vocês têm um grupo do WhatsApp ou não? Entre vocês?
Temos, Tem ou não? temos. Eu acho que se vocês não tiverem, acho que era legal vocês, por vocês serem vários cursos, né? Aí, que estão numa disciplina única, às vezes é legal vocês até criarem um para vocês mesmos se conversar, e aí vocês desorganizam e ver qual a melhor forma de fazer, tá? Mas grupo do Facebook, você acha muito isso, muito, muito barato, tá? Ano passado eu tive um aluno, ele comprou uma mesa portátil, ela era uma mesa que parecia uma pasta, tá? Ah, gente, eu acabei me esquecendo também. Vocês precisam de uma pasta para carregar os materiais, tá certo? Vocês vão precisar aí de uma pasta, pelo menos A2, para carregar os materiais, tá? Não se esqueça. Então, esse aluno, ele comprou uma mesa portátil que ela era, na verdade, uma pasta. Então, ele botava todos os materiais dentro da mesa dele, fechava com uma pasta, carregava, ele abria a mesa onde ele tivesse, ele fazia desenho. E é uma mesa que ela é incrível, ele pagou usada a mesa R$ 40 na mesa, entendeu? E achou, acho que se eu não me engano, veio a mesa com dois esquadros e mais um escalinho. Ele comprou uma coisa assim, achou de um rapaz que morava em Nova Esperança, acho que se não me engano foi pela OLX, ele achou um rapaz que morava em Nova Esperança, e por um acaso o rapaz tinha um irmão que estava vindo naquele final de semana para Maringá. E daí o irmão dele trouxe a mesa para ele, os materiais, ele pegou com o irmão do rapaz, pagou e usou a mesa até o final do curso. Entendeu? Então, vocês acham essas coisas muito baratas, gente. Então, aí é de pesquisar, de conversar, de ver. Então, isso aí não é muito problema, tá? Das lapiseiras da Pentel, se vocês optarem por comprar uma lapiseira mais barata, tem uma coisa que vocês precisam observar. Vocês precisam ver se a lapiseira ela é firme, tá? Deixa eu só pegar uma aqui para vocês verem. Ó, essa aqui é uma lapiseira 03, tá? Da Pentel. Não sei se dá para ver. É uma lapiseira 03. Qual que é o critério que eu tenho que usar para comprar a lapiseira? Se eu não for comprar Pentel, eu tenho que ver o seguinte, ó. Primeiro, quando eu mexo a ponta do grafite, ela não pode mexer, ela tem que ser firme, tá? Porque tem lapiseiras que você vai ver, ela tem essa ponta aqui, ela é muito frágil. Então, essa ponta, ela mexe muito. Isso aqui, na hora de fazer desenho, ele vai ser um obstáculo a mais para você fazer. Por isso que a gente pede Pentel, porque o Pentel, ó, se você mexer no grafite dele, ele não mexe, ó, ele não tem jogo, ele não tem espaço, entendeu? Se vocês optarem por não comprar Pentel, comprar uma lapiseira mais barata, vocês têm que ver isso aqui, tá? Tem que ver se ele não vai mexer, se ele é realmente firme, tá? Porque senão depois vai ser uma dificuldade a mais para vocês para fazer um desenho, entendeu? Mas, acho, pessoal, eu acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida ou não? Alguma coisa a dizer? Assustaram ou não? Professor, em relação aos materiais, eu acho que ficou bem claro. Pelo menos eu achei. E o resto? Tá de boa. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu me lembro da minha primeira aula de desenho técnico na faculdade de arquitetura e eu saí revoltado depois da primeira aula de desenho técnico. Depois que eu peguei a lista de materiais, é porque assim, gente, eu me formei já faz um tempinho, né? E na época, quando eu fiz arquitetura, não era tão fácil, não existia Facebook, não tinha OLX, não tinha grupo aí. Então, você não achava as coisas fácil, não era barato de fazer, de comprar isso, né? Em Maringá, a gente tinha 2 cursos só de arquitetura, 2 cursos de engenharia civil. Então, eu me lembro que eu saí da primeira aula revoltado. Falei, meu Deus, eu vou falir depois dessa primeira aula, né? E aí não era só desenho técnico, tinha meios de expressão que tinha lápis de cor, uma caixa de lápis de cor. Na época já era R$50, há 10 anos atrás, né? R$50 já é muito dinheiro hoje, imagina 10 anos atrás. Então eu me lembro que, né, tô vendo a cara de espanto do Luiz aqui, eu tô me lembrando, falei, pô, eu saí na primeira aula, eu saí revoltado. Eu falei, pô, fali depois da primeira aula. Mas hoje em dia é muito mais fácil. O pessoal do design que fez a minha disciplina ano passado, eles... Foi bem tranquilo. Eles gastaram muito não. Foi bem tranquilo.
Certo, gente? Alguma dúvida? Tranquilo? Eu vou pedir o seguinte, ó. Eu tenho que perguntar para os coordenadores, não tive muito tempo, de saber como a gente vai fazer a nossa chamada, tá? Então, como eu ainda não tenho certeza, eu vou pedir para vocês agora, nesse exato momento, que vocês comecem a escrever no chat aí o nome completo de vocês todos, tá? Nós temos aqui 23 alunos, eu quero que vocês coloquem os 23 aí para a gente poder controlar a chamada. Beleza? Vamos lá. Isso, coloca o curso, gente, mas para dar uma... facilitar um pouquinho depois. Certo? E na semana que vem a gente já vai fazer... a gente vai fazer, já vou abrir um link para a gente fazer a chamada. Tranquilo, gente? Estão assustados? Só um pouquinho. Só um pouquinho? Como foi a primeira aula antes da minha? Foi mais leve ou o professor também deu uma... Também foi bem rígido. Foi? No bolso foi mais leve, pelo menos. É bom saber que não foi só eu que apertei vocês na primeira aula. Você vai falar, putz, foi só eu, não foi. Então tá tranquilo. Pessoal, então é isso, tá? Nós encerramos agora essa nossa aula dessa semana. Semana que vem, mesmo bate-canal, mesmo bate-horário, estaremos de novo aqui. Vou compartilhar com vocês aí o link. Eu não sei se já tá disponível para vocês o Moodle, não sei como tá. Vocês já estão tendo acesso lá? No ambiente online da instituição? Sim, já temos acesso já, no ambiente novo. Ah, tá certo. Eu vou ver como tá o meu cadastro perante o ambiente online. E aí eu já disponibilizo para vocês. Ver se eu faço ainda essa semana, já o link da semana que vem. Nós vamos começar a adotar, gente, um link único, tá? Provavelmente seja esse mesmo link que nós usamos hoje. Para não dar confusão, a gente vai adotar um linkzinho só e vai usar ele até o final do ano. Tá certo? Se queremos nós que não precisaremos dele até o final do ano. Mas se acontecer, nós vamos usar ele até enquanto perdurar essas nossas aulas remotas, tá certo? Então, pessoal, forte abraço, boa noite a todos. Semana que vem a gente está de volta. Obrigado, professor. Boa Tchau.